Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Eu não vou ler todos os versos, mas você pode ir acompanhando aí. Eu vou citando para vocês e a gente vai passear um pouquinho por essa história. E eu quero levar você a refletir um pouquinho comigo nessa manhã aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração no dia que Ele me trouxe essa palavra. E eu gostaria de compartilhar isso com você nessa manhã. Amém? Então diz assim: no ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Sennaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e a conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalhavam, perto do canal que traz a água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para encontrar com ele o encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebiná, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Asaf. O oficial assírio lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria, em quem você está baseando a sua confiança. Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é o faraó, o rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor, o seu Deus? E não foram os santuários que os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorassem num só altar? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo um oficial, o menor oficial graduado do reinado assírio. E no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda do Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então, Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas também estão escutando. E ele respondeu: vocês pensam que o rei mandou dizer todas essas coisas somente para você e o seu rei? Não, eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer suas próprias fezes e beber suas próprias urinas, e vocês também vão ter que fazer isso. Então o oficial ficou em pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar: não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-lo. Não deixe que ele convença a confiar no Senhor. Não pense que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós sabemos que ela é poderosa, que ela é eficaz e que ela tem poder de penetrar o nosso coração, dividindo a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, nessa manhã, Pai, traga entendimento, nos traga reflexões e que nós possamos praticar aquilo que o Senhor deseja nos entregar aqui nessa manhã. Obrigado pelo privilégio mais uma vez, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, autoridade em cada vida, em cada coração, no meio da Tua igreja aqui nessa manhã, e que eu diminua e que o Senhor cresça, e que as palavras que vão ser ditas aqui venham do coração do Senhor, para a minha vida e para a vida dessa igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Esse é um texto conhecido, né? Acredito que muitos já ouviram, muitas ministrações, muitas palavras, mas no dia que eu estava meditando sobre esse texto, estava fazendo a minha devocional, a palavra do Senhor veio de uma forma bem clara. Eu li para vocês na versão da Nova Linguagem de hoje, porque ela traz um pouquinho a essência daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E a pergunta para a gente nessa manhã é: em quem nós estamos baseando a nossa confiança? Em quem eu e você temos colocado a nossa esperança?
em quem eu e você temos depositado a nossa confiança integral. Muitas vezes a gente consegue até compreender os propósitos de Deus, e às vezes consegue até visualizar, porque Deus é tão bom que Ele nos permite isso, mas às vezes nós não temos confiança de avançar. E nesse momento aqui, quando o texto é colocado diante de nós, o texto base para a gente compreender isso é o verso 4, quando o oficial se dirige aos encarregados do rei e diz: em quem o rei está colocando a confiança que ele vai ser capaz de vencer o poderoso rei assírio? Quem ele acha que vai usar como ferramenta para ele poder passar por tudo isso? E essa é a pergunta que Deus traz para mim e para você. Em quem eu e você estamos colocando a nossa confiança? Você já parou para pensar que muitas das vezes, e eu posso dizer isso por mim mesmo, eu digo que confio no Senhor, mas muitas vezes Deus prova a minha fé, a minha fidelidade, e eu vejo que eu confio desconfiando. Eu confio, mas eu sempre confio, eu sempre tenho uma segunda opção, eu sempre tenho uma segunda chance, eu sempre tenho algo reservado, porque se falhar, eu vou ter a outra opção. Queridos, para com Deus não precisa plano B, porque Deus não falha. Você crê nisso? Nós não precisamos de plano B com Deus, porque o nosso Deus não falha. E essa é tão real que Deus no Antigo Testamento, quando Deus prova a fidelidade do seu povo, quando Deus traz direcionamento, quando Deus mandava o povo avançar, a vitória já era certa, porque Deus estava no processo. Sabe qual é o nosso maior problema? E eu posso dizer isso principalmente na juventude. E eu acredito que todos somos jovens aqui nessa manhã, amém? Que é de dentro para fora, né? Então, sabe qual é o nosso maior problema? Nós temos dificuldades, cara. Nós temos dificuldade de realmente aprender que muitas vezes o tempo de confiar em Deus é um tempo de espera, e que Ele vai tratando o nosso coração, o nosso caráter, e vai nos ensinando a avançar de acordo com a sua vontade e não com a nossa. E que isso muitas vezes se torna um empecilho, porque nós somos impetuosos, né? Nós queremos para onde? A ansiedade, a vontade de fazer. Muitas vezes nós nem buscamos em Deus as respostas, mas quando começa a dar certo, a gente diz: é de Deus. Está dando certo, é de Deus. E eu aprendi isso da forma mais difícil, que dando certo não quer dizer que seja de Deus. Muitas vezes está dando certo pela nossa própria força, pelo nosso querer, pela nossa própria vontade, ou porque pela nossa própria capacidade, porque Deus nos deu inteligência, condições, dons, talentos. Isso tudo a gente pode desenvolver no dia a dia. Mas essa manhã eu quero dizer para você: você tem confiado no Senhor? Você tem confiado no Senhor da mesma forma que o rei Ezequias aqui confiou? A palavra do Senhor começa ali já nos primeiros versos, dizendo que Ezequias estava sendo atacado pelos assírios, e nesse momento que o rei da Síria se coloca diante dele, ele diz: olha, você não vai confiar nas suas palavras ou na sua forma de diálogo, né? Porque elas contra tudo aquilo que eu tenho para oferecer para você significa nada. Você não vai confiar no Egito, né? Aquele fura-olho, né? Ele fez uma comparação que ele era como você confiar num caniço para se apoiar, que ele ia quebrar e ele ia furar a sua mão. E no final ele diz: você não acha que Deus vai te ajudar, né? E olha só o que é mais interessante de tudo isso. Antes da gente entrar nesse contexto e você compreender que o rei realmente apostou naquilo que ele cria, o oficial criou no seu coração um momento, e quando ele disse que você vai confiar em Deus, mas olha só, você lá atrás, você não destruiu os altares, você não fez um monte de coisa. Ele estava trazendo uma dúvida no coração de Ezequias, se a postura que ele tinha tomado em destruir os altares, quebrado tudo, inclusive aquela serpente que estava lá no deserto, Deus da época de Moisés ainda, ele mandou destruir tudo, e ele disse: o único lugar que vai ser agora de adoração é em Jerusalém. O poder assírio criou uma dúvida no coração de um rei que foi honrado por Deus. Se você ver a história, está lá em 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, esse texto narra que Ezequias foi um rei que honrou a fidelidade. Ele fez como seus antepassados, como o rei Davi, que sucederam e foram bem-sucedidos, porque eram homens tementes a Deus. Só que uma das coisas que o diabo é especialista, e hoje trazendo isso para a nossa vida, ele é especialista em criar dúvida. Será? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus está contigo? Será que aquela postura que você tomou lá atrás estava correta? Vai gerando dúvida no nosso coração para saber se nós realmente estamos conectados com o Senhor, se realmente nós estamos na direção e sabemos que Deus está conosco em todos os momentos. E naquele dia, e hoje não diferente, as armadilhas do diabo continuam sendo: será que Deus vai com você nessa nova jornada da sua vida? Será que realmente Deus está no controle da sua vida por completo?
Será que Deus tem te direcionado para um novo tempo, para um novo momento? Eu quero dizer para você, a forma que eu tenho mais compreendido de Deus quando eu tenho dúvida, eu vou para a palavra. Eu busco direção do Espírito Santo e Deus, confio na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, viu gente? Quem precisa se atualizar somos nós. Se atualize, busque em Deus a resposta, porque essa palavra é viva, ela é poderosa, ela tem poder para mudar a nossa vida simplesmente por uma linda e pequena leitura, porque muitas vezes não é a quantidade que você lê, mas é com a intensidade e com o desejo de ouvir Deus falar contigo. E eu creio que se você está aqui nessa manhã porque você deseja isso, começar o seu domingo, iniciar a sua manhã, hoje é o primeiro dia da semana, né? E nós temos a oportunidade de consagrar a semana toda que nós vamos viver diante do Senhor. Seus planos, seus sonhos, seus projetos. E de repente hoje você tem um grande desafio. Essa semana de repente seja uma semana desafiadora. Que você precisa tomar decisões importantes. Que você precisa tomar uma postura, atitudes que realmente vão refletir diretamente na sua vida, na sua história, na sua família. E de repente tem alguém dizendo, será que essa atitude que você vai tomar está de acordo com Deus? Será que Deus vai te sustentar? Será que Deus está no processo de tudo isso mesmo? Eu quero dizer para você, se você realmente reconhece a paternidade do Senhor sobre a sua vida, você reconhece que você é um discípulo de Jesus, creia, peça direção, busque no Senhor as respostas, porque Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus que honra a fidelidade do seu povo. Para você entender aqui o contexto dessa história, o rei nesse momento, quando ele recebe essa mensagem, ele fica até um pouco apreensivo, porque realmente eu acredito que ele deve estar pensando assim, olha só, eu antes de ser atacado pelo rei assírio, antes deles virem aqui, eu dei a eles todo o ouro que eu tinha, toda a prata, toda a riqueza que eu tinha aqui, eu dei a eles em forma de uma trégua de paz, de guerra. Eles não viriam mais me atacar, porque esse foi o nosso combinado. Eu daria a eles a riqueza, e em volta disso eles não iriam atacar o meu povo. E ele estava lá diante daquele momento em que eles eram atacados. Então, automaticamente o rei ficou o quê? Destabilizado. Ele disse, eu fiz exatamente o que foi combinado, e agora o rei assírio não cumpriu, e ele veio aqui para destruir, e ele disse que quem seria capaz de impedir o que ele iria fazer na minha cidade, com o meu povo e no meu reinado. E eu quero começar nessa manhã perguntando para você, aonde você tem buscado, nos momentos de angústia, as respostas para que você possa vencer o dia mau? Aonde você tem buscado e de que forma você tem buscado aquilo que você precisa de direção, aquilo que você precisa de direcionamento para a sua vida em todos os momentos. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que às vezes eu busco a Deus só em grandes coisas, mas a palavra me ensina a buscar a Deus em todas elas. É nos pequenos detalhes que nós eliminamos todas as concessões e todas as brechas que o diabo pode causar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque quanto mais nós fechamos, nós levantamos a cerca, nós impedimos a ação e as dúvidas que ele gera no nosso coração todo dia. Será que vale a pena investir num relacionamento de tantos anos, se esse relacionamento está passando por momentos de luta? Será que vale a pena investir nesse trabalho que eu não consigo mais encontrar? E muitas vezes as dúvidas são reais e elas são latentes, e o diabo vai colocando isso no nosso coração diariamente. Ele quer gerar dúvida para que eu e você possamos desistir do processo que Deus criou para a nossa vida. Eu não sei se você se encontra hoje, nesse momento, com alguma delas, de alguma situação em que você possa estar se perguntando, será que Deus está nesse negócio? Será que a atitude que eu tomei realmente foi segundo a vontade de Deus? Será que eu orei, busquei em Deus e consegui compreender com clareza? Porque muitas vezes nós queremos tanto que nós não conseguimos entender com clareza se realmente Deus está nesse negócio. O Salmo 37 diz, capítulo verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o quê? E o mais ele fará. Sempre quando eu começo a ler os Salmos, eu vejo que os Salmos ele nos tira da nossa zona de conforto e nos leva a viver um passo a mais. A vida com Deus, ela é diariamente, ela é praticada de forma em que eu preciso dar um passo de fé. Eu tenho aprendido que fé é quando eu estou subindo uma escada que eu não consigo enxergar o degrau, mas cada passo que eu vou dando, Deus vai acrescentando o degrau que precisa ser reposto. Isso é viver por fé. Isso é ter a certeza que mesmo que tudo diga que não, a voz do Senhor está nos encorajando a prosseguir.
E isso é um desafio, porque nós somos desafiados todos os dias a provar a nossa fé. E eu aprendi que Deus honra a minha fé me provando, sabendo se eu vou ser fiel, se eu vou avançar, se quando eu olhar as circunstâncias eu vou dizer: Deus, eu não consigo, mas em Ti eu sou mais que vencedor. Eu sei que sozinho eu não posso, mas eu sei que o Senhor tem lutado as minhas batalhas, que o Senhor tem lutado as minhas guerras, e por isso eu estou aqui nesta manhã dizendo isso para você. Nós poderíamos ter vários motivos para desistir hoje aqui, da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa família, de todas as áreas da nossa vida. De repente você diga: cara, eu já podia ter desistido há muito tempo, mas eu decidi permanecer. Mesmo em meio a tantas dificuldades, eu permaneci. Eu decidi permanecer porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu tesouro, tudo que eu tenho de mais importante nessa terra, até o dia que o Senhor me chamar para a glória. E esse rei aqui, queridos, estava dessa mesma maneira. Só que sabe o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor. Ele rasgou as suas vestes e foi para o seu quarto de escuta. Ele foi buscar em Deus a resposta, ele foi orar. E eu aprendi que antes de tomar qualquer decisão, eu preciso ir para o meu quarto de escuta. Eu preciso ouvir Deus. Ah, Inácio, mas a gente pode ouvir Deus de várias maneiras, a gente não pode? Pode. Você já tentou ouvir alguém com muita gente conversando ao mesmo tempo? É difícil, né? Às vezes até incompreensível, a gente não consegue. Sabe por que é tão importante a gente se retirar para ouvir Deus em decisões importantes? Porque a gente tem certeza da voz do Espírito ministrando no nosso coração. Eu tenho certeza que é Deus falando comigo. Quando nós estamos em ambientes em que a poluição sonora não nos permite ouvir uma única voz, nós somos levados até pela questão da dúvida, nós somos levados até por aquelas milhares de vozes ecoando na nossa mente, e às vezes nós não conseguimos discernir se realmente é a voz de Deus. E por isso o quarto de escuta é tão importante, porque ali Deus revela a sua graça, o seu amor, ali Deus revela quem nós somos, e nós abrimos o nosso coração e podemos nos rasgar diante da presença do Senhor e dizer: Deus, eu não consigo, eu não sou capaz de enfrentar esse exército que está vindo, mas eu sei que a minha vida é do Senhor, então por isso eu coloco ela diante da Tua presença. Eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, e outra coisa, eu não sou digno, mas eu sei que se o Senhor for comigo, eu posso vencer. E no nosso quarto de escuta a gente pode se rasgar, a gente se humilha, a gente se prostra diante do Senhor. E ali você vê a atmosfera da adoração descendo sobre a sua vida, você se enche da presença do Senhor, o sobrenatural de Deus acontece. Eu sempre digo lá para os nossos jovens lá, e a gente tem, cara, se você quer celebrar como a gente celebrou aqui com alegria e sentir a presença de Deus, isso não é vivido aqui nesse momento, isso é vivido em todos os dias que você se enche da presença de Deus. Isso aqui é a sobremesa daquilo que a gente vive diariamente, do pão que nós recebemos diariamente, da palavra, da oração, da revelação, do poder, da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Isso é diário, o relacionamento com Deus é diário. E Ezequias era um rei que tinha relacionamento com Deus. Ezequias foi um rei fiel, que honrou, um rei que tomou atitudes que os outros reis não tinham tomado. Ezequias tinha aqui, todos os motivos para dizer: olha, nem o rei que me sucedeu aqui, que veio antes de mim, ou que vai continuar o legado, vai ser fiel a Deus. Então eu também não preciso ser. A história dos reis de Israel é triste. É reis que decepcionaram, que se venderam, que adoraram ídolos, que se prostituíram. Então Ezequias podia dizer: eu sou só mais um, vou continuar esse legado. O que ele fez? Ele honrou aquilo que ele tinha já se propôs em fazer. Ele buscou em Deus um direcionamento, ele buscou em Deus se manter um homem íntegro, honesto. E se você conhece um pouco da história, você vai ver que Ezequias viveu coisas extraordinárias com Deus. Ezequias viveu experiências profundas com Deus. Para onde você vai nos momentos de angústia, de tribulação? Para onde você vai? Você tem buscado no Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem fechado a porta do seu quarto e tem se derramado diante da presença do Senhor? Isso está lá no verso 37, viu, gente? No capítulo 37, no verso 1, em que ele diz que após que Ezequias recebeu o recado, ele se retirou, rasgou as suas vestes e foi para a presença do Senhor. Quero desafiar você aqui nessa manhã a sair daqui buscando o Senhor em todos os momentos. Eu lembro que tem uma história de um pastor antigo e que ele diz o seguinte:
Eu me relacionava com Deus de uma maneira tão linda que até quando eu ia no supermercado, eu orava. Até quando eu ia fazer compra, eu orava. Eu falava, Senhor, tu sabe que o dinheiro desse mês aqui, ó, é o que eu tenho. Então eu preciso que isso multiplique. Eu preciso que isso possa abençoar a minha família, sustentar a minha casa. Então que os produtos sejam bons, que eu consiga pagar. Gente, isso é uma forma tão simples, mas é uma forma tão linda de mostrar que nós realmente confiamos no Senhor. Isso é uma forma tão real de nós exercermos a nossa fé diariamente. Às vezes nós achamos que o nosso relacionamento com Deus, baseando a nossa confiança em Deus, em coisas extraordinárias e grandiosas. Amém, querido? Receba, se você tem coisas assim do Senhor, recebe em nome de Jesus. Mas saiba que a vida com Deus está na simplicidade, no relacionamento, na intimidade de uma vida diária. Está na pequena coisa, no cuidado com a sua família, no relacionamento com seus amigos. Quando você vai para o seu trabalho, você honra aquilo que você faz com excelência, mesmo que não seja o trabalho que você gostaria de ter, mas você sabe que aquilo vem do Senhor, então você confia que Ele vai abrir uma porta ainda melhor para você. Mas enquanto não se abrir, eu vou me manter o quê? Fiel, grato, agradecido, confiando que Deus está no controle. O nosso maior problema é estar no local insatisfeito. E muitas vezes nós estamos insatisfeitos, dizendo, Deus, eu estou insatisfeito. Ok, mas Deus continua dizendo, mas avança, não tenha medo. Vai, eu vou abrir a porta, mas ainda não chegou o tempo. E que muitas vezes nós possamos compreender que às vezes a resposta que Deus vai me dar é não. Fica aí quietinho, espera mais um pouco. Ainda não chegou o tempo de avançar. Ainda não chegou o tempo de você sair. Ainda não chegou o tempo de você viver o extraordinário de Deus. Ainda não chegou o tempo que eu vou abrir as portas e você vai poder viver isso que eu tenho para a sua vida. O não de Deus, muitas vezes, para nos parar, é porque Ele está tratando o nosso coração e o nosso caráter. E nos preparando para aquilo que Ele vai nos entregar. Amém. Nessa manhã, confie no Senhor de todo o teu coração. E faça aí uma autoanálise. Aonde eu e você temos buscado socorro todos os dias. No nosso joelho dobrado, na nossa oração. Quando começou essa pandemia, nós desafiamos nossos jovens a vivermos um tempo de oração. E como nós não estávamos podendo nos reunir, como assim a grande maioria, eu desafiei os nossos jovens de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, a gente tem um tempo de oração online, através do nosso canal do Instagram. E eu sei que todo mundo, quando recebeu aquilo, recebeu com maior alegria, mas começou quando viu que o horário era 7 horas da manhã, a alegria foi embora. Só que Deus tinha ministrado no meu coração que precisava ser num horário antes do pessoal sair trabalhar, antes do pessoal se retirar, antes do pessoal começar os seus afazeres. E eu desafiei, a gente começou no dia 19 de maio desse ano, e começamos com 5 pessoas, né? 5 pessoas orando ali todas as manhãs, conectados. E um foi desafiando o outro, e a gente começou a orar. E daqui a pouco pessoas que não eram cristãos começaram a entrar na página, começaram a estar orando junto, recebendo. E a gente sempre traz uma palavra, e a gente sempre tem um momento de oração. E o desejo do meu coração, aquilo que Deus ministrou é o seguinte: Inácio, ensina essa galera a ser intercessores. Ensina essa galera a orar. Ensina essa galera a desenvolver o hábito de orar uns pelos outros. Porque é assim que a gente fortalece, mesmo nesse momento que está todo mundo afastado, mesmo nesse momento que a gente não pode estar juntos, né, aglomerados na comunhão, na celebração. Leva essa galera para a oração e vamos orar juntos. E hoje nós passamos já das 100 lives de oração, e hoje nós temos em média de 20, 25 pessoas orando todas as manhãs ali, conectados 7 horas, durante 30 minutos nós estamos ali. E hoje Deus tem levantado outras pessoas que já não são mais nem eu que faço, né? Deus tem levantado outros jovens para desenvolver, colocar os seus dons, talentos, aquilo que Deus deu, para que esse momento seja um momento tão relevante. E queridos, nós temos visto testemunho de vida, de mudança, gente compartilhando coisas extraordinárias. Busquem em Deus, essa é a resposta. E a oração para essa galera tem sido: Deus, um dia alguém foi resposta de Deus para a minha vida, porque alguém confiou no Senhor que o Senhor era capaz de mudar. E hoje eu quero ser resposta de Deus na vida de outra pessoa. Amém? Em quem você tem pedido conselho nessa geração? O rei Ezequias, capítulo 37, verso 2, ele disse que depois de ele ter orado, ele se levantou e buscou quem? Homem de Deus, Isaías. Foi ao profeta e pediu ao profeta que
qual era a direção que ele precisava tomar. Eu não sei se você tem vivido isso, mas hoje nós vivemos uma geração que pede conselhos para quem não pode te aconselhar, né? Sabe, você vai pedir conselho para você que está passando um problema no seu casamento, para quem já se separou 4 vezes, né? Você vai pedir ajuda na área financeira para alguém que nunca foi bom nessa área. Ou você vai pedir ajuda para alguém que não tem condições nenhuma de te ajudar e você quer tomar um conselho dela para ter uma direção na sua vida. Quantos já fizeram isso? Pediram um conselho com um amigo sem experiência nenhuma e no final deu errado? E eu já fiz várias vezes, né? Para negócios, para direcionamento. Cara, depois você diz: Jesus, por que eu fiz isso? Sabe por quê? Porque a gente pula as etapas. A gente não ora, espera e avança. A gente já avança logo porque a gente quer saber como é o fim. Vou contar o final do filme para vocês aqui. Alguém vai querer assistir o filme depois? Raras exceções, né, gente? Se eu contar a história de um filme para vocês aqui, dificilmente alguém vai querer perder o tempo assistindo o filme. Porque nós tiramos, sabe o quê? Tiramos aquele momento mais importante, que é da gente mesmo fazer a nossa leitura mediante aquilo que nós próprios vivemos. Só que muitas vezes a gente não consegue compreender isso. E nós já queremos o conselho para ir direto para o final. Não faça isso. E se você precisar de um conselho, busque em Deus, em homens de Deus, pessoas que vão poder te trazer a realidade da situação, não que vão te motivar simplesmente para que você avance sem nenhum tipo de cuidado. E ele fez isso. Verso 37 no capítulo 2, ele procurou o profeta Isaías. E Isaías ali deu um direcionamento para ele, para que ele se mantesse o quê? Fiel. Se mantém fiel, cara. Se mantém fiel. Se mantém no propósito, porque Deus vai te honrar. Deus te honrou até agora, Deus te sustentou até agora. Por que Deus não vai continuar contigo nesse momento? Se Deus tem suprido as tuas necessidades até hoje, por que Deus vai te deixar falhar nesse momento mais difícil da sua vida? Por que nas decisões mais importantes você acha que Deus vai se retirar e vai deixar você fazer sozinho? Não, Ele não vai. O Deus que nós servimos é um Deus presente, é um Deus relacional, é um Deus que tem prazer em ouvir a sua oração, é um Deus que tem prazer de ouvir aquilo que você está passando hoje, mesmo que Ele já saiba. Deus tem prazer em ouvir a nossa oração, Deus tem prazer em ouvir até a nossa reclamação, porque muitas vezes nós esquecemos que se tem para alguém que a gente pode falar aquilo que a gente está sentindo, é para Deus. Tem pessoas que às vezes não têm maturidade para ouvir aquilo que você tem para dizer, mas você pode falar, porque Deus não tem problema com a autoestima, né? Você não vai dizer: Deus, hoje eu estou muito chateado porque aconteceu isso, eu fiquei triste, eu tomei uma atitude que eu achei que ia ser diferente, as coisas não aconteceram. Olha, Deus, eu comecei a caminhar com o Senhor, realmente decidi viver essa vida de confiança extraordinária e parece que as coisas pioraram. Você já percebeu que muitas vezes, quando a gente dá um passo de fé mediante aquilo que Deus mandou, as situações à nossa volta parece que ela fica totalmente pior do que estava antes? A gente já tem uma expectativa de que as coisas vão melhorar muito depois que a gente dá um passo de fé, né? Mediante a Deus. Só que para que Deus possa mover as coisas, para que Ele possa fazer, Ele muitas vezes permite que as circunstâncias à nossa volta sejam mudadas, para que a gente possa ver que quem está no controle é o Senhor. A gente tem lá novos convertidos, eles dizem assim: nossa, a gente se converteu e a gente agora está vivendo uma vida diferente. Mas olha só, piorou. Parece que as coisas saíram do controle. Eu falei: é isso aí, cara. Se parece que saiu do seu controle, é porque está exatamente onde deveria, no controle de Deus. Deus só faz a limpeza completa no nosso coração quando Ele começa a remover tudo aquilo que nos atrapalha de viver a vontade dEle, tudo aquilo que nos atrapalha de confiar nele, tudo aquilo que nos faz retroceder no processo a qual Ele um dia nos chamou. Em quem você tem baseado a sua esperança, a sua confiança, em quem você tem entregado os seus maiores tesouros aqui nessa terra. Eu e a Renata hoje começamos a orar pelos maridos que vão ser das nossas filhas, né? Aí, nossa, mas não está muito cedo não para começar a orar. Mano, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais dele fará. Sabe por quê? Preciso preparar o coração das minhas filhas, mas para que elas possam entender que hoje eu e a mãe delas já oramos para que Deus acrescente homens de Deus na vida delas, para que o diabo não crie dúvida, não jogue relacionamentos que vão causar frustrações, decepções.
e que possam até abalar a sua fé mediante aquilo que elas viveram com Deus e aprenderam de nós. Então, a oração é a única coisa que vai ao futuro, sem que ele aconteça. É a arma mais poderosa que nós temos. Você crê nisso? E é por isso que nessa manhã eu estou aqui dizendo para você: baseie a sua fé, a sua esperança no Senhor, confia nele, entregue o teu caminho, não tenha dúvidas que Deus está no processo. Pode ser que ainda não aconteceu porque ainda não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo certo. E muitas vezes Deus só vai dizer para você: espera, que tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa, e que você possa avançar em todos os momentos da sua vida, crendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ezequias, para a gente fechar aqui, não precisou sair com seus cavalos, com seus guerreiros. Ezequias não precisou sair com o seu exército para lutar. Você sabia disso? Abra lá em 37, passa a mão um pouquinho aí para frente, no verso 37. Capítulo 36 ao 38. Capítulo 37, o verso 36 e o verso 38. Então diz assim: o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos mortos, e Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Irmãos, olha só o que aconteceu. Depois daquele episódio que nós lemos aqui no início, em que o rei Ezequias foi confrontado e que ele foi levado a refletir quem iria lutar por ele, quem seria capaz de derrotar o poderoso exército assírio, quem poderia agora ajudar ele. Ele ainda fez uma brincadeira dizendo: será que o teu Deus vai te ajudar? Será que você realmente vai colocar a sua esperança no seu Deus? E ele ainda falou de uma forma que todo o povo pudesse ouvir, porque ele queria destabilizar aquela situação, ele queria trazer desconforto, ele queria trazer dúvida, não só apenas do reinado do rei, mas da confiança que o rei depositou em Deus em toda a sua vida. Ele queria trazer, destabilizar aquele momento ali. E mesmo depois de tudo isso, o rei buscou no Senhor, se humilhou, esperou o tempo certo, que Deus agiu. Ezequias ganhou a guerra sem lutar. Ezequias venceu a guerra sem lutar, porque o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. E os que acordaram viram milhares de corpos mortos, ficaram apavorados, e o rei se mandou. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que luta as nossas batalhas, o Deus que, quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, é um Deus que você não precisa se levantar e fazer a sua justiça, porque Ele é justiça por você. Um Deus que você não precisa tomar as suas próprias, você não precisa agir com seus próprios impulsos, apenas confie e espere, porque Ele vai te honrar. O Deus a qual eu estou vivendo é um Deus que tem nos sustentado em meio a essa pandemia. Nós temos um comércio na nossa cidade, nós temos uma clínica lá em Torres, e durante essa pandemia nós tivemos que ficar fechado em algum momento, e eu tinha dito para minha esposa: a gente não pode ficar muito tempo fechado, a gente precisa abrir. E ela disse: mas será que tu vai tomar a atitude certa, voltar a abrir a clínica nesse processo? E eu disse: eu vou orar e vou buscar em Deus a resposta para que isso aconteça. Nós temos funcionários, temos obrigações, e aí eu falei para ela: eu vou orar e vou esperar em Deus. Nós vamos ficar 15 dias fechados, e depois desse tempo eu vou tomar uma atitude. Passados os 15 dias, eu orei e ela me perguntou: e aí, qual vai ser a tua decisão? Deus mandou eu abrir. Mas ela perguntou: você não está abrindo pela necessidade ou você está abrindo pelo direcionamento? Eu falei: eu estou abrindo pelo direcionamento. Deus mandou eu avançar. E aí nós voltamos a trabalhar. Só para a gente fechar aqui, gente, foram os melhores 6 meses de faturamento da empresa. Foram os melhores 6 meses de faturamento, de contratos, de início. E aí você vai dizer: vai, Inácio, mas como assim?
cara, eu busquei em Deus a direção. Se Deus mandasse eu fechar, eu ia permanecer fechado até que Deus mandasse. Mas eu falei para ela, nós temos um compromisso, nós temos um planejamento, mas agora tudo isso já não vale mais. Então agora nós vamos buscar em Deus a forma para avançar. E olha só, não vou dizer que foi o melhor ano, mas foi os melhores 6 meses da empresa nesse tempo, em plena pandemia, em plena tudo isso. Deus honra a nossa fidelidade, Deus honra a nossa confiança, Deus honra quando a gente dá um passo em direção a Ele, dizendo, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Essa escada que eu estou subindo agora, eu não consigo chegar aos degraus, mas eu sei que o Senhor vai providenciar na hora certa, no tempo certo e da maneira certa. Você crê nisso? Amém. Amém.